Agora sim. Olá, senador, bem-vindo ao Duplo Expresso. Estão lindíssimos aqui na imagem em Brasília. A recíproca é verdadeira. Senador Roberto Requião, eu quero desejar boa sorte no lançamento aí da sua candidatura à candidatura, né? Uma disputa interna do MDB. Eu queria saber se a gente deve chamar de PMDB ou MDB, porque antes o senhor falava do resgate do MDB velho de guerra. Agora o Jucá pegou a letra P e levou para um prostíbulo, vamos dizer assim. Parece que caiu aí a conexão. Não, caiu a conexão. Ele continua, mas não. O áudio está agora sim. Perfeito. Agora é isso. Voltou. Então, senador Roberto Requião, como é que o militante do MDB deve encarar a sua candidatura dentro do partido à presidência da República? Nesse momento, a minha candidatura, na verdade, é uma pesquisa na base do partido. Eu ofereci ao partido a possibilidade de voltar às suas origens. Eu me suporto naquele documento Esperança e Mudança, que foi o mais perfeito documento nacionalista e desenvolvimentista já feito no Brasil e nunca implementado. E quero saber se a base do PMDB já entendeu que esta loucura de liberalismo econômico do Meirelles, do Temer e dessa gente toda não tem sentido algum, que está simplesmente acabando com o país. Olha, ainda ontem, vou fazer uma inconfidência aqui. Eu não vou dizer o nome. O senador mais importante do PSDB me dizia que acabaram com o Brasil, destruíram o país. Nós temos que reconstruir o país. E o PMDB, com a sua capilaridade nacional, pode ser um instrumento para isso. Passando por cima desta corrupção que atingiu o parlamento e voltando a representar as aspirações que deram origem ao partido. Eu sou filiado número 1 do PMDB do Paraná, eu fundei o PMDB do Paraná, organizei, e eu entrei no partido do Esperança e Mudança, não nessa loucura feita por auxiliares de bancos, economistas que prestam serviços a bancos, que chama-se aí estripulia do futuro. Senador Roberto Requião, uma dúvida. A gente sabe aí pelas nossas conversas que haveria 3 correntes no PMDB, de cima para baixo, não da base. A base a gente imagina que diverte em relação a isso. Mas uma que já, do adesismo, que já iria cair no colo do PSDB, que estaria capitaneada pelo senador Romero Jucá. Outra, que seria aquela que quer fortalecer a suposta candidatura do Henrique Meirelles, mas que sabidamente não tem nenhuma perspectiva, porque isso não tem penetração na sociedade, então que é só para vender o passe mais caro lá na frente do PSDB. E a terceira, que é verdadeiramente investir no nome do senhor, que é o quadro histórico, um quadro com compromisso, e que efetivamente tem penetração e corresponde aos anseios da sociedade. Então a gente pensa essa divisão aí das 3. De um lado, tem poder econômico, a tentar ali assediar os convencionais, e de outro, a perspectiva de sobrevivência política do próprio partido, porque esse outro lado aí não tem nenhuma identificação com as aspirações populares. Sabendo que os políticos, em geral, isso também se reflete nas bases, têm um instinto de sobrevivência como um dos seus ditames, o senhor acha que vai prevalecer a necessidade de sobreviver, então, o chamamento político para apoiar uma candidatura que corresponda aos anseios da sociedade, ou o poder da grana, seja com Meirelles, seja caindo direto no colo do PSDB? Não concordo com você. Eu acho que você se equivocou nessas suas 3 possibilidades. Forçaram o Temer a dizer que não era candidato, porque ele sabe o que é o peso do Temer negativo numa candidatura quando tem 1% de popularidade no Brasil. Lançaram o Meirelles, se valendo da vaidade do Meirelles, e o Meirelles acenou com a possibilidade de fazer a campanha com o dinheiro próprio e dispensar o dinheiro do partido, que seria rateado entre os atuais barões do PMDB. Mas, na verdade, eles querem que o Meirelles se inviabilize como se inviabilizará em muito curto espaço de tempo, porque se o Temer tinha 1%, o Meirelles tem 0,5%. E daí eles proporiam o PMDB sem candidato, como tem sido ao longo de décadas. O PMDB, desde a redemocratização do Brasil, teve 2 candidatos, Ulisses Guimarães e o Quércia, depois nunca mais.
Eu mesmo me propus, fui derrotado nas negociações eleitorais de convenção, de véspera de convenção. E eu me coloquei como uma alternativa para reconstruir o partido em cima do documento Esperança e Mudança, de uma visão nacionalista e desenvolvimentista. Eles querem tanto uma aliança com o Meirelles quanto querem com o Alckmin. Eles sabem que isso é a morte. Senador, mas sabemos que o senhor tem o apoio de pelo menos 10 estados onde o PMDB, o MDB tem representação. Então, o chamamento... O senhor está otimista nessa campanha interna dentro do partido, aí, campanha interna dentro ficou redundante, mas campanha interna no partido para poder ser o representante, considerando que é o futuro do partido que também estará em jogo, caso ele se lance numa aventura de uma candidatura fadada ao fracasso, por exemplo, como uma... Começa por aí. O PMDB pode se acabar nesse processo eleitoral, ou pode renascer com as velhas aspirações nacionalistas e desenvolvimentistas e populares com que na época do Ulisses Guimarães foi fundado. Eu não conto com apoio de 10 diretórios, nem de 9. Eu estou fazendo uma pesquisa, colocando o meu nome, a minha história, os bons governos que fiz no Paraná, a minha performance no Congresso Nacional em 2 mandatos de senador, à disposição do partido para recuperar a sua história e se reconstruir. Não sei o que isso vai acontecer. Tenho feito pesquisas, inclusive, pela internet. Nas pesquisas que eu tenho feito, eu tenho tido um apoio de quem responde da ordem de 77% a 80%. Responde a seis da sociedade? Mas, eu diria, de uma forma bem realista, eles não começaram a comprar ninguém ainda, não é? O dinheiro não entrou nesse processo. E o PMDB tem uma distorção, que é o voto múltiplo de alguns personagens. Eu, por exemplo, tenho 4 votos na convenção. A convenção tem 400 e poucos delegados e 700 e poucos votos. Eu tenho voto como senador, tenho voto como presidente do PMDB do Paraná, tenho voto como membro do Diretório Nacional e tenho voto como convencional. Tenho 4. O Eunício tem 5. Outros terão 2, 3. Então é uma coisa muito complicada porque esses votos estão ligados à parte congressual do partido. Eu estou trabalhando para dar ao PMDB uma oportunidade e ao Brasil a oportunidade de ter um projeto desenvolvimentista diante do fracasso dessa loucura do Temer, que é muito mais do PSDB do que do Temer. Se você der uma olhada nas votações do Congresso Nacional, o PSDB vota muito mais com o Temer do que o PMDB. Agora, estou contribuindo para a discussão política do Brasil e para o esclarecimento do que acontece. Estou tentando levar ao conhecimento da população e da base partidária as questões da geopolítica, os interesses dos grandes capitais financeiros, o interesse dos Estados Unidos, a contradição com os BRICS, esse massacre do trabalhador interessa a quem, o lucro fantástico dos banqueiros, que são os que mandam no Brasil. Quem manda no Brasil é o Banco Central e o Ministério da Fazenda, que está na mão deles. Então nós temos que entender isso. Se eu ganhar a eleição, eu vou à luta com muita garra, mas ganhando ou não, eu acho que eu estou contribuindo para esclarecer as coisas, porque essa não é a batalha final, esse processo eleitoral. Embora eu diga que é uma revolução que nós estamos fazendo. E na democracia, o voto é a arma do soldado cidadão. Estou tentando mobilizar o Brasil numa consciência. E tenho contra mim a Globo e todo o sistema de comunicação. O lançamento da minha candidatura não foi noticiado por um órgão de comunicação comercial. Estou tendo aqui um espaço com vocês, tinha um espaço com a Toshi, e hoje à tarde tive um espaço na Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul. Mas através da internet estou fazendo pesquisas entre os delegados. Esta pesquisa me dá uma noção se é possível ou não essa candidatura. Se ela for possível, eu vou em frente. E eu acredito que há uma possibilidade muito grande do PMDB ainda existir, apesar dos caciques. Senador, o senhor defende o referendo revogatório. Caso o senhor chegue lá, como o senhor pretende implementar essa necessária bandeira de reconstrução do Brasil?
ele tem que ser levado na eleição presidencial. Porque, veja, eu não acredito muito no próximo Congresso. É o fundo de campanha oficial, né, público, distribuído pelos partidos, vai privilegiar o atual Congresso. Eles virão com muita força, talvez com mais força do que tem hoje. Então, tem que ser colocado na campanha. Porque nos primeiros meses, um governador, um presidente vitorioso tem uma força muito grande no Congresso. O referendo revogatório é absolutamente necessário. Eu vi o Ciro falando outro dia, não faço o referendo, eu mando imediatamente uma nova CLT para o Congresso Nacional. Bobagem. O Congresso vai tornar uma CLT que ele mandaria, eu pressuponho, boa, vai distorcer completamente. E se ele vetar, ele vai fazer valer a anterior, que é a do Temer. Então, esse referendo revogatório tem que ser um compromisso. Eu tenho medo que essa história de não aceito o referendo seja um aceno para os bancos e o capital financeiro. Não se assustem que muita coisa vai ficar como está. Não pode ficar como está. É uma guerra aberta contra o domínio do capital financeiro. O que eu proponho é uma aliança entre o capital produtivo e o trabalho, para o crescimento do Brasil, numa visão fraterna. Que é um líder para isso? O Papa Francisco. E esses documentos que a Igreja tem lançado recentemente, que são magníficos, sobre o capital financeiro, sobre o prejuízo que causa o mundo, porque eles exploram de forma fantástica o trabalhador. Mas o excluído é lixo. Eles nem exploram, eles esquecem que existe. E é uma parte da humanidade que está entrando nesse processo, e no Brasil a exclusão avança de uma forma fantástica também. Nós temos que enfrentar esta situação, que não é só brasileira, é universal. Senador Roberto Requião, o senhor disse que enfrenta aí nesse desafio que o senhor se propõe a Rede Globo, certamente, e a finança no Brasil. Mas o senhor enfrenta também, senador Requião, os Estados Unidos, a inteligência americana, declaradamente. Eles, em 2010, falaram que o único pré-candidato naquele momento que eles se preocupavam era o senhor. Por que os Estados Unidos estão tão interessados nos destinos do Brasil e por que os americanos têm razão para temer Roberto Requião candidato a presidente? Porque eu sou um brasileiro. Eu sou um brasileiro, um político brasileiro. Penso na soberania do país. Eu faço política para os meus eleitores, os paranaenses e os brasileiros de uma forma geral. Sou absolutamente contrário a essa política de domínio absoluto do capital financeiro, a financiarização do mundo. Os Estados Unidos sacrificou seu próprio povo. Eu tenho falado muito pouco em imperialismo americano. O povo americano está sem emprego. As famílias que tinham nível universitário não conseguem mais levar para a universidade os seus filhos. O ensino universitário é pago e eles não têm receita para isso. O capital americano saiu para explorar o trabalho na China num determinado momento e desempregou internamente de uma forma fantástica. Isto deu a matéria-prima da eleição do Trump, que inclusive se aproveitou do desemprego e da visão bárbara do racismo, a volta da Ku Klux Klan, o ódio aos latino-americanos. Os porcos latino-americanos somos nós, brasileiros, mexicanos, todos que, de uma forma ou de outra, fomos a força de trabalho mais primária dos Estados Unidos. Então, nós temos que combater esse tipo de modelo. E isso não pode interessar ao establishment norte-americano, ao jogo dos bancos. E eu também não entro nesse jogo, eu já conversei com você sobre isso, dos BRICS. Os BRICS são bacanas, porque abrem uma possibilidade multipolar no mundo. Mas eles, a Rússia e a China, estão comprando terra no Brasil, se aproveitando dessa moleza do Temer aqui, para plantar cana. A China, por exemplo. O interesse deles é o que interessa a eles. Nós precisamos de um governo fraterno e solidário com os outros, como o Brasil sempre foi, mas que saiba defender os interesses nacionais. Senador, nós temos ainda quantos minutos com o senhor? Porque nós sabemos que o senhor vai viajar daqui a pouco, não é isso? Eu viajo bem mais tarde, eu viajo às 5 horas. Então vamos fazer mais algumas perguntas? Então, vamos explorar aqui um pouco. Senador Requião, recentemente um dos presidenciáveis e
para o nosso lamento, ele é presidenciável, mas a democracia tem dessas coisas, né? E vamos lutar pela política e pela judicialização na política. Então, qualquer candidato vai ser apreciado pelo povo, que é quem deve dizer se este ou aquele é bom para o Brasil. Mas o Jair Bolsonaro falou que a floresta amazônica não pertence ao Brasil e o brasileiro não tem competência para gerir os recursos da floresta amazônica. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa declaração? Já era Bolsonaro, não é Jair Bolsonaro. Ele fez uma palestra ontem para 3 mil prefeitos reunidos aqui em Brasília. Foi uma verdadeira tragédia. O número de asneiras que ele disse e o horror dos prefeitos diante da sua conversa foi absoluto. Esse sujeito foi fabricado para ajudar a direita a derrubar um governo do PT, mas ele vai ser abandonado, porque nem essa direita é tão bárbara quanto o pensamento do Jair Bolsonaro. Ele é despreparado, ele é primário, ele é medíocre. Medíocre no sentido de mediania. Eu não digo que ele é absolutamente estúpido, mas é um quadro médio, pouco alfabetizado, semi-informado. Não tem nenhuma condição de prosseguir nesse processo eleitoral. Eu tenho certeza disso. Senador Requião, o Brasil está aí parado assistindo essa questão aí do movimento dos caminhoneiros, não se sabe ainda se são autônomos, efetivamente autônomos, se são incentivados pelas transportadoras, há informações desencontradas, alguns dizendo, inclusive, que eles estariam recebendo diária para fazer o que estão fazendo. De qualquer forma, o que nós temos visto também aí pelas redes sociais, circulando no WhatsApp, são vídeos mostrando ou a completa deseducação política dessas pessoas, ou então a adesão a Jair Bolsonaro, intervenção militar, esse tipo de discurso. A gente ainda há pouco mostrou aqui no ar um vídeo deles imprimindo numa grande gráfica adesivos para serem colados nos caminhões falando intervenção militar já. Como o senhor está vendo essa movimentação? E o senhor acha que realmente tem alguma coisa por trás disso a mais? É um movimento que o senhor acha espontâneo, realmente de reivindicação, ou que tem uma finalidade política? Ela pode até ter sido iniciada como as primaveras árabes e a própria primavera brasileira aqui que derrubou a Dilma, por interesses da CIA e tudo mais. Mas acontece que a realidade dura do liberalismo econômico, de empresas públicas sendo tratadas como empresas exclusivamente a favor dos seus acionistas, impactaram de maneira brutal patrões e empregados, donos de grandes empresas e trabalhadores autônomos. Isso misturou tudo. Não era o momento ideal para eles deflagrarem esse movimento como eles gostariam que o movimento fosse. Que o Brasil está impactado, o desemprego aumenta, a exclusão aumenta. E eu, por exemplo, tenho apoiado esse movimento. Esse movimento tem que acabar derrubando essa diretoria da Petrobras. Ontem, o Cássio Cunha Lima, líder do PSDB, disse que tem que pôr o Pedro Parente na rua. Agora, o Pedro Parente botou representantes da Shell, da Texaco, no conselho de administração da Petrobras. O Temer é um conciliador. O Temer sempre jogou de todos os lados. Foi estimulado e financiado no golpe parlamentar por grupos econômicos bem claros, com interesses bem claros. Ele gostaria de conciliar nesse momento, que é da natureza dele. Mas o Pedro Parente procedeu como o imperador do Brasil. Não, senão eu me demito. E deu 15 dias de diminuição de 10% para chantagear estados a diminuírem a carga tributária sobre os combustíveis e deixando a Petrobras com a sua mesma política. Tem que ir para a rua, senão, assim, ao cabo vai cair todo mundo. A carga tributária é pesada, mas os estados e municípios que se beneficiam, por exemplo, do ICMS, estão quebrados. Se eles perderem essa receita, eles não pagam mais ninguém nada. Então, é impossível esta solução proposta com absoluta idiotia pela Petrobras. Eles vão cair. Ou o Brasil vai entrar numa convulsão sem perspectivas de fim. Senador Requião, o candidato, que aqui nós chamamos ele de Cinco Gomes, porque ele já fez até visitas à Bahia e tal, não consegue desencalhar da casa dos cinco, ele falou sobre a política de comunicação social dele, que é a mesma da ex-presidenta ou presidenta constitucional Dilma Rousseff, que sofreu um golpe.
do controle remoto. Qual a avaliação que o senhor faz dessa política e qual seria a diferença na política entre proposta por Ciro Gomes, e o que o senhor faria como presidente da República na comunicação social? Bom, vamos desenvolver uma proposta ao gosto dos americanófilos. Vamos acabar com o monopólio da imprensa. Eu sou autor do direito de resposta para qualquer pessoa ao vivo entrar no Jornal Nacional e responder acusações que tenha recebido. Destruir essa verticalidade do domínio da comunicação, utilizar a exaustão, essa comunicação paralela que nós estamos usando agora aqui e que eu uso a cada momento do dia. Tem que enfrentar esses monopólios, porque esses monopólios são o braço operativo do capital financeiro. Estão todos na mão dos bancos. Você não acredita? Estão fazendo na imprensa brasileira o elogio do aumento do diesel e da gasolina. Eles enlouqueceram no que fazem. Tem que ser enfrentados. Eu enfrentei no governo do Paraná, eu acabei com o dinheiro público para a imprensa e a televisão comercial, privilegiei a televisão do Estado, a TV educativa e os pequenos órgãos do interior, garanti que os pequenos órgãos pudessem participar de licitação em conglomerados de informação para se contrapor à capacidade de audiência tecnicamente oferecida e constatada dos grandes meios de comunicação. Eu enfrentei essa gente. E nós temos que abrir isso definitivamente. Senão não se conserta país algum. Senador Roberto Requião, estou vendo aqui nos comentários muitas pessoas participando e algumas delas se perguntam, o senhor colocando essa candidatura, como fica o apoio que o senhor demonstrava ao presidente Lula, ao direito dele de se candidatar, à perspectiva dele de ser libertado e poder ser um repositório de votos das pessoas que querem reverter o golpe. Nós aqui no Duplo Expresso nós publicamos um artigo na semana passada, usando do título uma brincadeira do senhor quando o senhor esteve aqui uma vez anterior aqui no programa, que nós falamos aquela tese de que... Exatamente, o pessoal está aqui, chama logo o lobisomem de olho azul, o pessoal está falando aqui. Então, senador Requião, em que medida esse é um movimento legítimo dentro do MDB ou PMDB, pode ajudar a condição do presidente Lula, política e até mesmo, por consequência disso, jurídica? Bom, eu estou fazendo protagonismo na política. A minha posição em relação ao Lula não alterou 1 milímetro. Ele hoje é o ponto de apoio mais importante para a gente reverter esse processo todo com referendo revogatórios e abrir a grande discussão para a construção do modelo econômico, social e administrativo no Brasil. Mas existe a possibilidade de não deixarem o Lula participar realmente. Se o Lula tiver condição, eu vou apoiá-lo numa grande frente nacionalista e desenvolvimentista no Brasil. Mas se isso não ocorrer, eu não sou petista. Eu sou do velho MDB de guerra, eu sou filiado número 1 do PMDB do Paraná, fui eu que organizei o partido no Estado, junto com muita gente, mas tomei a iniciativa de organizá-lo, e o meu documento é Esperança e Mudança. Eu jamais seria um presidente da República com o Meirelles ministro da Economia. Eu fui oposição ao governo do Lula, quando o Meirelles conduzia a economia, e fui oposição ao governo da Dilma, quando o Levi conduzia a economia. Agora, eu penso no Brasil. Hoje a candidatura do Lula é a mais viável e eu acho que ele aprendeu bastante para fazer uma transformação necessária para os brasileiros. Eu não faço o meu protagonismo do ponto de vista pessoal. Eu já fui governador do Paraná 3 vezes, fui prefeito da capital, fui deputado estadual, sou senador por 2 vezes. Não há essa ambição de mandato parlamentar ou executivo. A minha ambição é colaborar para a superação dessa escravização e dependência que se colocou no Brasil, o dependentismo do Fernando Henrique Cardoso e de todos os entreguistas e liberais que são corrompidos intelectualmente ou corrompidos materialmente. Senador Roberto Requião, o Brasil hoje, com essa greve, ele anuncia para o povo brasileiro que uma das suas grandes políticas, quando foi governador do Paraná, de fortalecimento das ferrovias, poderia evitar essa dependência
do combustível, do óleo diesel e etc., e dos caminhoneiros de um modo geral. Não discriminando o caminhoneiro, mas dando alternativa ao transporte. Como é que o senhor pensa, em âmbito nacional, essa questão das malhas ferroviárias no nosso país? Ferrovias, hidrovias, na medida em que não liquidem com a qualidade dos rios e a vida aquática, eu acho que são projetos que nós temos que levar à frente, sem sombra de dúvida. Nós temos que restabelecer no Brasil o planejamento. É um projeto de sociedade que nós queremos, o planejamento necessário para isso. Não é difícil isso. O documento Esperança e Mudança é um guia importantíssimo. Todos os economistas sérios veem do documento o documento mais importante que já se escreveu no Brasil para a retomada do desenvolvimento. É claro que ele precisa, do ponto de vista, vamos dizer, do Guerreiro Ramos, uma redução sociológica, porque muitos anos se passaram da sua redação. Uma adaptação sociológica às condições atuais, com a mudança dos fatores da economia e da sociedade. Mas é por aí. Fraternidade, como diz o Papa Francisco. Nós não podemos admitir uma política que fabrica excluídos e que considera os excluídos como lixo, ao mesmo tempo que explora o trabalho de uma forma brutal para a acumulação do capital. A esquerda, para mim, é amor e fraternidade. A direita e o liberalismo econômico é o egoísmo, o individualismo e a fantástica acumulação de riqueza na mão de muito pouca gente. Senador Requião, o senhor no parlamento tem patrocinado diversas iniciativas para tentar tornar o poder judiciário mais republicano, porque hoje ele é quase monárquico. Já é o poder moderador da República e está quase tornando absolutista. O senhor, no seu projeto, no seu plano de governo, pretende incorporar também essas suas iniciativas do parlamento? Enquanto chefe do executivo, o senhor tentaria promover a aprovação de reformas para tentar restabelecer a governabilidade e o equilíbrio entre os poderes no Brasil? Eu sou o autor da essência do projeto de abuso de poder. Eu acho isso fundamental. Nós temos experiências em estados norte-americanos da eleição dos juízes, não é? O meu bisavô, que fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil em 1890, no dia seguinte da proclamação da República, propunha o fim da justiça tradicional e o estabelecimento da justiça de conciliação. O advogado era um juiz, um advogado público. Acabava com a chicana, com essa coisa de prazos e tal, porque chega num momento que esse sistema romano-germânico se esgota. A China, por exemplo, tem a justiça de conciliação. Parece que a China tem 130 mil advogados para 1 bilhão e 500 mil habitantes. Imagine a China com esses recursos todos, esses juízes mandando, desmandando, no que acabaria isso? Nós temos que pensar numa mudança da aplicação do direito e da justiça, porque a sociedade vai crescendo e os juízes não dão conta dos processos que chegam a eles também. E, ao mesmo tempo, vão se organizando como corporação, e o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. E vem aí os auxílios moradia, auxílio biblioteca, auxílio paletó, auxílio viagem. E é uma verdadeira loucura. Você vê um sindicato de juízes que se assemelha a um sindicato de agentes penitenciários, de trabalhadores de qualquer espécie, sem ter essa sacralização que eles pretendem ter. Claro que temos que adaptar, discutindo com juízes, com advogados, nós temos que mudar isso no mundo, porque não funciona mais. Agora, eles estão avançando no seu domínio, sem sombra de dúvida. Mas avançando porque tem um Congresso fraco, avançando porque o Congresso foi tomado pela corrupção, todo mundo tem medo do juiz, de uma condenação. Temos que superar isso, definitivamente. Eu saudei no Senado da República, em prosa e verso, o início da Lava Jato. E continuo achando que tem méritos importantíssimos no seu começo e na abertura dessa caixa preta da corrupção no Brasil. Mas passou a ser manejada por interesses geopolíticos internacionais e americanos. Eu insisto outra vez, quando quebraram o sigilo da Dilma, não era para tomar conhecimento do seu regime Ravena. Eram informações para alimentar o judiciário mecanizado e fazer o que fizeram com o Brasil, com a Petrobras e com a soberania.
Agora, punir corrupto, tudo bem, estamos juntos. Senador Roberto Requião, minha última pergunta. Eu gostaria de saber o que é que o senhor pretende fazer ainda para que as eleições sejam realizadas através de um sistema de votação que está previsto na Constituição, com garantia do voto impresso, mesmo na urna eletrônica. O senhor que já conseguiu, lutou e aprovou, mas de uma hora para outra, uma medida que jogou para os ares todo o esforço. Como é que o senhor continua vendo essa questão tão delicada que pode significar simplesmente a escolha do povo sendo garantida na urna, porque a violabilidade está explícita? Vamos abrir essa caixa. No meu primeiro mandato de senador, eu fiz um projeto estabelecendo o voto impresso. Tinha que ser um voto que numa urna aparecia num visor de vidro ou de plástico, se ele estivesse impresso corretamente. Se ele estivesse correto, ele era impresso e caía dentro de uma caixa e não podia ser visto por ninguém mais, mas era conferido materialmente pelo eleitor. Eu aprovei no Senado e a Câmara aprovou meu projeto. Foi aprovado pelo Lula. Posteriormente, o Lula manda um projeto para o Congresso Nacional alterando tudo isso quando eu não era mais senador. E acabando, restabelecendo esse voto informatizado sobre o qual ninguém acredita, e nem o Japão, que é a pátria-mãe da informatização, pratica. Hoje, nós aprovamos novamente. O governo vetou e o Senado derrubou o veto, a impressão do voto. Mas o todo-poderoso do Judiciário diz que não vai fazer nada disso. Parece que perdemos o sinal do senador. Perdemos o sinal do senador, acho que é alguma ligação para ele. Ou ligação ou bateria. Ou ligação ou bateria. Mas a entrevista estava muito boa até aqui, né? São surpresas do Duplo Expresso, assim, a gente não anunciou. Alô? Sim, agora sim, voltou a conexão. Só falta agora a imagem. Só falta a câmera. Entrou, sim. Sim, sim. Foi um telefonema que entrou aqui, eu esqueci de bloquear o meu telefone. Sim, mas eles dizem que vão fazer o que querem e não o que o Congresso determinou. É a loucura total. Eles são deuses, não são juízes. Aliás, é aquela história, né? Os juízes imaginam que são deuses. Já os ministros do Supremo Tribunal têm certeza que são. Eles não imaginam. Pois é. Senador Requião, a Justiça Eleitoral ela é o terror do Montesquieu, porque ela é o legislativo, ela legisla, ela executa, organiza a eleição e ela julga. Então ali ainda estamos no absolutismo, senador Requião. E agora querem escolher os candidatos também. Exatamente. Se eles não gostarem, mandam prender. É a Revolução Iraniana. Tem o Conselho da Revolução que passa a lista de candidato e veta. Agora a Justiça Eleitoral está seguindo esse figurino. E quem seria o Ayatollah do Supremo? Barroso, Gilmar? O Barroso, Joaquim? Não. O ideólogo Barroso. Dessa invasão do judiciário na política é o Barroso. Infelizmente, acredite o senhor ou não, senador, meu ex-professor de Direito Constitucional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, olha, mas senador... a toga do Barroso é a mais bonita. Sem dúvida. Pavão, do jeito que ele é, não poderia deixar de ser. Senador, o senhor ainda tem 1 minuto para gente? Vamos lá. Vamos lá, senador. Caso tudo dê errado, aí o cenário de pessimismo, o senhor tem uma vantagem gigantesca no estado do Paraná e vai ser governador ou senador. Eu nunca vi essa possibilidade. Assim, nenhum candidato no Brasil tem esse conforto de escolher o que é que quer ser. Assim. Já escolheu, senador, caso não dê certo? Conforto não existe. Mas nessa crise toda, para o Senado, por exemplo, a última pesquisa que eu vi, eu tenho feito pesquisas para o Senado. Eu tinha 62%. Tem 2 votos. É extraordinariamente confortável. Não conheço nenhum outro pretendente a candidato em outro estado que tenha uma margem dessa. Mas eu já fui governador 3 vezes. Eu só deixarei de ser candidato a governador se nós conseguirmos um compromisso com um candidato que estabeleça com clareza que vai recuperar a nossa companhia de energia elétrica, que tem que servir ao povo e não acionistas, que vai manter um controle firme sobre as nossas companhias de saneamento básico, no mesmo sentido de servir a população,
E se nós conseguirmos um acordo desse tipo, e eu não me viabilizar como candidato à presidência da República, eu saio ao Senado, no Paraná, e apoio um candidato e um programa. Agora, é claro que nesta confusão brasileira, a minha candidatura no PMDB não é impossível, mas ela é difícil. Mas ela, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, pode ocorrer num determinado momento. Daí, vamos à luta, para ganhar ou para perder, porque eu tenho certeza que com o espaço eleitoral que o PMDB tem na televisão, eu teria uma contribuição fantástica para a elevação da consciência do povo sobre economia, sobre sociologia, sobre a corrupção e as verdadeiras origens desses processos. Embora sempre tenha o risco do judiciário tentar tirar do ar cada vez que eu se disser uma verdade que não lhes agrada. Senador, eu vou fazer mais uma pergunta. Enquanto o senhor estiver aqui, eu vou perguntando. Na última eleição, a Marina Silva, ela falou o seguinte: eu vou governar com os bons. Obviamente que o eleitor não a considerou nessa lista. Mas diante desse caos aí de partidos, onde os partidos estão perdendo a credibilidade junto à sociedade, restaram alguns nomes. E entre esses nomes, o nome do senhor. Como o senhor também pensa nessa possibilidade de reunir bons nomes com algum sentimento nacionalista para poder colocar em prática alguma coisa que resgate o Brasil? Houve uma interrupção no seu áudio aqui. Eu vou repetir. Então, a Marina Silva falou que governaria com os bons, mas o povo não a incluiu nessa lista. O senhor é visto é muito bem recebido, como um bom candidato. Eu quero saber se o senhor também acredita que com essa crise nos partidos, que a sociedade acredita muito pouco nos partidos, o senhor seria capaz de reunir alguns bons nomes de diferentes siglas para formar uma frente com algum sentimento nacionalista e poder resgatar o Brasil? Sem nenhuma sombra de dúvida. O meu projeto no momento é reconstruir o PMDB a partir da sua base. Se é que isso é viável. Se é que o PMDB ainda é um partido nacionalista, desenvolvimentista e fraterno, popular. Mas nós precisamos da reconciliação nacional. Pessoas de todas as siglas, de todos os partidos que têm esse sentimento de nacionalidade, de solidariedade. E eu, mais uma vez, reitero, o líder no mundo hoje do combate ao capital financeiro e da aliança entre o trabalho e o capital produtivo contra a exclusão de partes da população é o Papa Francisco. Talvez não seja a Igreja Católica como um todo, mas o Papa tem me dado uma satisfação imensa com seus textos. Eu acho que é por aí. Uma composição entre o capital produtivo e o trabalho, numa visão fraterna de eliminação da exclusão e reconstrução do projeto nacional, com toda a clareza, sem nenhum desvio. Empresas públicas, reestatização. A Petrobras tem que ser do povo brasileiro sem acionista privado. Nós conseguimos parar no Congresso, e o PT foi um herói nisso, o PCdoB também, a privatização da Eletrobras. O clima está mudando e eu sou um soldado nessa luta. Senador Roberto Requião, se a gente puder fazer mais uma última pergunta, eu gostaria de saber do senhor, caso o senhor consiga concorrer pelo PMDB e chegue à presidência da República, que papel ou que interlocução o senhor teria com as Forças Armadas? Muitos se perguntam se as Forças Armadas ainda são nacionalistas. A gente vê um silêncio até dos reservistas com relação ao que aconteceu com o Almirante Otton. Qual seria o papel das Forças Armadas num governo Roberto Requião? Eu sou milico da reserva, não remunerado, eu fiz CPOR. Eu acho que as Forças Armadas se mobilizam com o governo nacionalista. Elas estão cumprindo o seu papel. Se imaginava, agora vão tentar um golpe com a greve dos caminhoneiros, não tem nada disso. O Vilas Boas tem sido uma posição correta. Eu acho que eles jogam junto com o Brasil soberano, com os interesses da população brasileira, se tiverem a oportunidade para isso, e essa oportunidade tem que ser dada pela manifestação do povo num processo eleitoral.
Senador Requião, muito obrigado por ter vindo ao Duplo Expresso. As portas estão abertas para o senhor. Desejamos boa sorte. Se eu fosse filiado ao MDB, votaria, faria a campanha, porque eu acredito muito na sua proposta e acredito que o Brasil precise de nomes com propostas muito bem fundamentadas, como no caso a sua proposta e o seu nome. Você sabe, Wellington, que quase te visitei a semana passada. A minha mulher e a minha filha passaram por aí. Passaram pela Suíça, passaram pela Suécia, estiveram na Rússia, depois voltaram pela França e hoje estão na Escócia. Eu ia junto, mas o momento político no Brasil impediu qualquer veleidade para uma viagem nesse momento. Um abração. Um abraço, seria uma honra recebê-lo aqui, mas oportunidades não faltarão, tá? Tudo de bom. E é no bar de gelo tomar um schnapps com você. É isso aí. Agora que o verão tá chegando, né? A hora é boa para ir para um bar de gelo. Aqui já tá um calor na Suíça. Com certeza. Muito obrigado, senador. Um grande abraço. Um abraço a vocês. Boa viagem, senador. Boa viagem. Conversamos aqui com o senador Roberto Requião, uma conversa aberta, uma conversa franca.